Boa noite, pessoal. Toda sexta-feira a gente falando aqui sobre as mudanças no mundo do trabalho. Eu com vocês, vocês comigo. O mundo do trabalho mudou, e agora? Bom, hoje a gente vai falar sobre um tema que foi muito pedido em várias lives e nós vamos estar falando aqui com a psicóloga, a Soraya Burgos, que vai estar trazendo para a gente algumas reflexões sobre o mundo do trabalho e essas questões de saúde mental que têm atormentado tanta gente. Meus amigos e minhas amigas, eu confesso a vocês que eu nunca recebi tantas mensagens falando sobre pessoas que estão se sentindo adoentadas no seu ambiente de trabalho. Eu quero dar boa noite para todo mundo que está entrando. Todo mundo consegue me ouvir bem? O áudio está legal? Estão me vendo bem? A nossa convidada de hoje já está conosco, a Soraya. Soraya Psi já está conosco. Daqui a pouco eu vou chamar. Bom, uma coisa que a gente não pode deixar de dizer nessa live de hoje é o seguinte: muita gente é contratada pelo seu currículo, mas é demitida pelo seu comportamento. 87% das pessoas, para ser mais exata. E o que a gente percebe é que os contratos hoje, e principalmente as relações de trabalho, elas estão, por conta até da pandemia, desse distanciamento e desse isolamento social, elas estão ficando cada vez mais fragilizadas. As pessoas mais adoentadas e, consequentemente, essas doenças estão ficando mais graves. Nós já falamos aqui sobre ambientes tóxicos, falamos com Antônio Firmino, advogado trabalhista, falamos aqui sobre a questão do burnout, do assédio moral, com a Flávia Eade, que também é advogada na área de direito do trabalho, falamos aqui com a Isabela Camargo também sobre essa questão do assédio. E hoje nós vamos estar trazendo esse tema. Serão 2 semanas falando sobre as relações humanas no ambiente de trabalho, mais focado com gestão de pessoas, porque foram muitos pedidos em relação a esses temas. Então hoje eu vou estar recebendo a Soraya, que é psicóloga, e na semana que vem eu vou estar recebendo uma outra super convidada, que é a Helena Monteiro. Eu vou colocar a Soraya logo lá no nosso bate-papo. E vocês que estão chegando agora, eu quero dar boa noite para todo mundo e dizer que eu estou muito... Boa noite, Alil Gazali. Boa noite, Eduardo, Renato, Niceia, Shaila. Boa noite para todo mundo. E boa noite para nossa convidada super especial, que estará conosco batendo papo. Eu só vou pedir, Soraya, para você, de repente... Isso, agora vai ficar Eu não bom. tô conseguindo me ver, Karina. Você não está me vendo? Não, eu tô te vendo, mas eu não estou me vendo. Você não está se vendo? Então você vai fazer o seguinte, você vai sair e vai entrar de novo. Porque Tá bom. provavelmente foi alguma coisa no seu vídeo, tá bom? Enquanto isso, eu vou falando aqui com o pessoal. Bom, a Soraya vai entrar de novo, porque ela disse que não está conseguindo se ver, mas ela está me vendo. E para vocês que estão chegando agora, o meu boa noite. O mundo do trabalho mudou, minha gente. Agora o que a gente vai fazer? Muita gente doente, muita gente com ideação suicida, muita gente encerrando a sua vida, muitos casos de assédio moral, muitos casos de assédio sexual. Aí vocês podem estar se perguntando, mas com trabalho remoto? Exatamente. As síndromes aumentando, síndrome da cabana, síndrome de burnout e tantas outras situações que nós não imaginávamos que iríamos ter numa quantidade tão extrema como estamos tendo agora. Então, para você que está chegando agora, a gente vai falar sobre como manter a saúde mental num ambiente de trabalho. Agora a Soraya está aqui de novo conosco, vai dar tudo certo, ela vai entrar. Boa noite, Eduardo Felipe, boa noite, Anicé, que sempre está conosco, divulgando as lives. Vamos ver agora se a Soraya conseguiu. Soraya, tudo certo aí? Oi, tudo bem? Tá conseguindo me ver? Tô te vendo muito bem. E você está se vendo agora? Não, eu acho que tá tendo um delay pra mim da internet, porque eu consegui depois ver, né? Agora eu entrei de novo e não consegui, mas não tem problema, Karina. Então, Eu olha, tô se te está vendo, pra todo... mim tá suficiente. Maravilha. Então, o tema promete, como diz o nosso amigo Mário Correia, que fez aniversário essa semana, que está sempre aqui com a gente. Um beijo, Mário. Todo mundo aí te abraçando virtualmente, eu e toda a minha família. Bom, a Soraya, ela é psicóloga, ela é da área de gestão de pessoas, já atua há muitos anos com isso, é coach de carreira e foi uma pessoa que quem me indicou foi a nossa convidada da semana que vem, a Helena Monteiro, que também trabalha com recursos humanos. Uma das coisas, Soraya, antes de que você se apresente, uma das coisas que eu tenho mais ouvido nas minhas lives é o quanto o RH
tem um papel importantíssimo para coisas boas e para coisas também não tão boas assim, principalmente em casos de assédio, em casos de síndrome, de patologias. Mas antes da gente tocar nesse assunto, quem é a Soraya, psicóloga, que estará com a gente nessa noite de sexta-feira? Muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. Bom, eu queria te agradecer, Karina, agradecer a Helena, que fez essa ponte, né, entre a gente, né? Helena é uma querida já há muito tempo, a gente atua dentro da área de RH, então a área de RH é uma azeitona, na realidade. A gente, né, quando trabalha dentro da área de RH, a gente encontra várias pessoas de várias instituições, a gente troca muito, é um ambiente, assim, bem, que a gente se ajuda, né, entre a gente. Mas como você falou, a gente tem algumas deficiências, né? Mas quem é a Soraya? Bom, eu já atuo há quase 30 anos dentro da área de RH, né? Tenho a formação de psicologia, especialista em recursos humanos e gestão estratégica de RH. Sou coach de carreira, né? Também, e atuo também nessa parte clínica, né? Toda a questão da clínica de atendimentos psicoterápicos, né? Que agora está muito, muito, muito sendo procurado, né? As psicólogas aí, tem muita gente da área de RH que está migrando também para essa área clínica, porque a demanda está sendo muito grande depois dessa pandemia. Então, a gente tem espaço para todo mundo, né? Seja presencial, online, que a gente começou a se adaptar, né? Então, quem diria que a gente estaria agora, né, o tempo inteiro fazendo, né, transmissões ao vivo, não só isso, mas também fazendo atendimento, né, telemedicina, que agora é a moda, né, tá em moda, tá muito em evidência, né? Exatamente. Olha, muita gente aqui te dando boa noite, o pessoal que está entrando. A nossa convidada da semana que vem já também está aqui com a gente. Helena, muito obrigada por essa conexão, sempre é muito bom. Eu vou começar, Soraya, te fazendo algumas provocações, eu costumo dizer sempre isso, porque a gente não faz perguntas aqui na live, a gente faz provocações. Para quem não me conhece, pessoal que segue a Soraya, eu sou Karina Uchoa, pesquisadora em qualidade de vida no trabalho, acredito em qualidade de vida no trabalho e tenho desenvolvido essas lives todas as sextas-feiras desde maio. A gente está fazendo agora aí um período que eu nem imaginava que a gente fosse se estender tanto, pensei que fosse só um mês no máximo, mas nós já temos lives programadas até o final do ano, com grandes especialistas, assim como a Soraya, que vão trazer muitas provocações para a gente também. E uma das coisas que eu perguntei durante a semana, eu coloquei no meu stories algumas coisas que nos inquietam muito. Então, a primeira provocação que eu quero te fazer nessa noite é a seguinte: como é que as pessoas conseguem manter a saúde mental em ambiente que realmente já é difícil? Mas num período como esse que a gente está vivendo, nesse período de pandemia, de isolamento, como é que você está vendo isso enquanto profissional na área de psicologia? A gente está num momento muito delicado, né? Eu acredito, né, que essa pandemia veio para ensinar a gente a muita coisa. Dentre elas, né, o que eu vejo é com essa quarta revolução industrial, que a gente, né, tanto fala, né? Essa quarta revolução industrial, ela veio se antecipar, né? Porque a gente está falando nisso, a questão do homem junto com a questão da máquina, mas nesse momento a gente conseguiu identificar que a pandemia veio para agilizar coisas que futuramente a gente ia estar vendo, né? Então a gente tem que fazer toda uma adaptação com relação a isso, né, Karina? Hoje a gente consegue enxergar muitas instituições que provavelmente não vão retornar mais à atividade presencial, né? Então, as pessoas tinham muitas resistências, né? Muita resistência com relação a fazer esse trabalho home office. Algumas poucas empresas faziam isso, né? Mas a grande maioria não fazia, porque achava, o colaborador em casa na realidade, não vai trabalhar como se ele estivesse presencialmente, eu não vou ter o controle sobre esse colaborador, né? Então, tudo isso veio para mudar e para que as pessoas pudessem enxergar um pouquinho que há uma possibilidade sim, né? E com isso, com essa possibilidade da gente começar com uma nova tecnologia, da gente começar a saber utilizar essa nova tecnologia que está nas nossas mãos, a gente acabou tendo várias pessoas que, ao mesmo tempo,
acham legal, tá em casa, tá home office, né? Porque eu tô mais perto da minha família. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um outro lado que tá achando horrível, que não tá aguentando, que quer trabalhar presencial, né? E a gente tem essa dualidade, né? Esses dois lados, que eu vejo que ambos os lados, a cada dia, está adoecendo mais as pessoas. Isso por quê? Quem está trabalhando fica naquela expectativa de que eu estou trabalhando, eu estou correndo um risco, eu estou chegando em casa, eu levo esse risco para minha família. E quem está de home office tem todo um estresse por trás disso, que eu tenho que dividir hoje o espaço com meu filho ou com meu marido, eu tenho que fazer outras atividades, eu não estou sendo respeitada com relação ao meu momento, ao meu horário de trabalho, né? Porque o chefe, ele não sabe a que horas que você está almoçando. Então, às vezes, você vai almoçar 2, 3 horas da tarde e o chefe está te ligando, né? Então, tudo isso começou com uma questão de adoecimento do ser humano muito grande. E as pessoas não estão conseguindo lidar muitas vezes com isso, né? E aí a gente entra com a ansiedade, entra com a depressão, entra com uma síndrome do pânico, entra com várias coisas que a gente vai estar conversando aqui, justamente por conta dessa deficiência. E por que tem essa deficiência? Porque o próprio RH também, ele não estava capacitado, ele não estava preparado para isso, né? Então, ele tem as suas lideranças, ele teve que, na marra, né? Distante, muitas vezes, né? Distante, porque, tirando a questão fabril, quem trabalha em fábrica, né? A maior parte das pessoas está de casa, e o RH tem que estar lidando com isso. Seja capacitando seus colaboradores e seus gestores para que possa visualizar melhor, enxergar melhor, né, as pessoas que estão seus subordinados, seja administrando os desligamentos, as demissões que estão sendo muito grandes, seja administrando a redução de salários, né, uma nova norma, né, totalmente diferenciada com relação à questão trabalhista também, com alterações de contratos de trabalho. Então, tudo isso está sendo assim, eu digo que o RH, ele está uma pedreira, né? Ele está indo, né? Mas assim, e a pergunta quem é que cuida do RH? Hoje a gente tem, bom. Né? A gente não tem quem cuide do RH. Então, as demandas estão sendo direcionadas para esse RH, mas ele não está sendo cuidado. Então, a gente vê muitos RHs assim, estressados, tentando que lidar com as questões do seu trabalho, com as chefias, com o seu chefe, com as lideranças, né? Tentando fazer da melhor forma possível, né? Tentando ser, né? Ficar bem consigo, né? E com o outro, demonstrando uma coisa que no fundo, ele não está conseguindo administrar isso, né? Então, está muito desgastante. Eu queria só te pedir que eu já tive aqui um indicativo que uma pessoa pediu para você abaixar um pouquinho a câmera, porque está cortando a sua imagem. Eu não estou conseguindo me ver. Tá bom assim? Eu acho que é para você abaixar um pouquinho, talvez porque está cortando você, só dá para ver você. Aê, Melhorou? maravilha. Deu uma melhorada. A gente tem que ver você. Eu não estou conseguindo me ver. Peraí. Tá melhor agora? Melhorou. Nossa, agora ficou perfeito. Ficou ótimo. Bom? É porque, então, tá porque não estávamos vendo você direito. Agora sim. E eu não consigo me ver. Por isso que eu vou te pedir esse feedback, porque eu não estou conseguindo me ver. Só vejo você. Então tá bom. Deixa eu te falar uma coisa. Já temos aqui algumas provocações da nossa audiência, que é super qualificada, sempre com a gente, desde o dia 8 de maio. Então, a gente parece que não, gente, mas nós já estamos aqui desde maio. E a Aniceia já começa a provocação. Quero agradecer a todo mundo. Participem, mandem perguntas, todas as perguntas. Quem quiser fazer pergunta, tem uma caixinha com uma interrogaçãozinha aí, manda a pergunta que aparece na tela. E aí do lado tem um coraçãozinho. Gente, aperta esse coração para a gente bombar aí no Insta para o pessoal poder assistir a nossa live. Olha só, a Aniceia pergunta aqui: o trabalho home office triplicou o serviço profissional. Ela faz essa provocação. Você está me ouvindo, Soraya? Estou ouvindo sim. Porque sua imagem agora sumiu para mim também. Meu Deus. O pessoal está conseguindo ver a Soraya? Conseguiu me ver? Não, agora voltou. Deve ser alguma instabilidade na internet, sem problema. O trabalho home office triplicou o serviço profissional. E aí isso tem causado uma exaustão mental. Uma das coisas que eu recebi, Soraya, e aí a gente pode trazer isso dentro da live, é justamente essa questão
da quantidade de horas, da exaustão mental que tem acontecido e, consequentemente, isso tem implicado na produtividade. Ao contrário do que muita gente pensa, pessoal, quando a gente trabalha produtividade, a gente precisa de uma pessoa que tenha tranquilidade no seu trabalho, que tenha um horário para poder se alimentar, que tenha um horário para poder terminar suas tarefas, ou seja, é uma gestão de tempo o tempo todo. E como a gente está vivendo num período de muita instabilidade, como você mesma disse, com muitas demissões, as pessoas sendo desligadas o tempo inteiro, obviamente que aqueles que ainda estão trabalhando estão com medo de também serem demitidos, e estão produzindo muito mais. Só que isso tem trazido muito prejuízo não só para a pessoa, com doenças como a gente já falou aqui, síndrome de burnout, síndrome da cabana para quem está em home office, não quer voltar para o seu ambiente físico, ou até mesmo o assédio moral que tem acontecido muito. Isso tem aumentado. A gente já falou sobre isso, inclusive, para quem não assistiu, recomendo as nossas lives anteriores. Mas uma coisa eu te pergunto, você que trabalha na área de psicologia e que trata pessoas, trata a psique dessas pessoas e tem feito um atendimento clínico, como a gente até conversou sobre isso, você tem feito uma transição aí nesse sentido, também fazendo atendimento clínico com essa nova modalidade que é o teleatendimento, eu te pergunto o seguinte, como é que as pessoas estão se sentindo dentro desses ambientes de trabalho? Elas estão se sentindo isoladas, sozinhas, ou as empresas já viraram a chave e perceberam que elas também precisam trabalhar a saúde mental dos seus colaboradores? Eu acredito, assim, pelo que eu tenho visto, a questão da saúde mental, ela não é muito trabalhada nem dentro da empresa, nem as próprias pessoas têm essa questão, esse autocuidado com elas, né? Porque quando a gente fala de qualquer outro tipo de profissional, eu tô com uma dor na minha coluna, você vai procurar lá um médico para coluna, um ortopedista. Eu tô com um resfriado, né? Eu tô com uma rinite, você vai procurar um alergista. A questão da saúde mental, as pessoas, elas classificam como assim, eu não estou tendo nada nesse momento, a dor física, né, física mesmo, então ela deixa de lado. Só que o que as pessoas não entendem é que essa dor mental, essa dor psicológica, ela pode se transformar numa dor física, né? Ela pode se transformar em algo muito mais grave. E essa virada de chave, as pessoas ainda não tiveram, Karina. E assim, são com elas mesmas, não é só a questão da empresa, entendeu? Não é só a empresa que precisa procurar isso e precisa colocar isso para o seu colaborador e precisa auxiliá-lo com relação a isso. Mas ele também tem que querer. E essa vida, essa questão de que eu tenho que dar conta, eu tenho que fazer, sabe? Eu tô com menos tempo, eu tô com muito tempo dentro de casa, na realidade, que eu tenho que fazer várias coisas ao mesmo tempo, então não dá tempo de eu tratar da minha saúde mental. E isso tá sendo muito ruim, né? E assim, hoje a gente tem várias formas, né? Hoje a gente tem a telemedicina, a gente tem muitos psicólogos capacitados que podem fazer um atendimento online. Inclusive, hoje, o Conselho Federal de Psicologia, ele disponibilizou um cadastro para que o psicólogo ele possa fazer atendimento online. Então, a gente tem, é como se fosse um registro, né, do Conselho que está habilitando aquele profissional para fazer o atendimento. Então, tem toda uma questão que a gente precisa de responder, né, de um questionário, né, se a gente está capacitado, de que forma a gente vai atender esse paciente, se a gente tem a questão do sigilo, tudo isso, mas mesmo assim a gente tem muita gente que não aproveita essa oportunidade. Então eu vejo que não é só a empresa, não é só a instituição, né? Eu acho que o próprio profissional, ele deixa isso de lado, porque ele não consegue enxergar isso, porque não tem uma dor física ainda, né? Psicológica ainda, ele não se tocou ainda disso. Então, ele não percebe que ele está dormindo menos, que ele está ansioso, que ele tem essa questão, muitas vezes, da depressão e de que fica, na realidade, de postergando uma determinada atividade, que é procrastinando, né, uma determinada atividade. Tudo isso é um acúmulo de coisas que seria interessante ele procurar um profissional para isso. Mas ele não se conscientiza porque ele acha, é caro, eu não tenho tempo, né? Mas assim, na realidade, esse tipo de atitude vai acarretar em um tipo de doença a longo prazo muito maior, né? Que ele não percebeu. Então, se ele não trata as emoções que ele tem, com certeza, futuramente, ele vai ter algum tipo de doença muito mais grave, porque ele não tratou aquela emoção que ele teve naquele momento. Então, a agressividade, aquele descontrole, né? Ele não para pensar que aquilo ali
é por conta de um trabalho quantitativo, de trabalho excessivo que ele está tendo, né? Tem uma provocação aqui, uma participação da Rosana Fernandes, que também já teve a oportunidade de ser entrevistada por mim e trabalha, tem uma empresa na área de treinamento, e nós fizemos um workshop falando sobre as soft skills do mercado, novo mercado de trabalho, né? E ela coloca aqui, os profissionais de RH também precisam muito de atenção e suporte nesse momento. É aquela coisa de quem cuida de quem, né? Quer dizer, os médicos, os enfermeiros, os técnicos, o pessoal que trabalha na segurança, estão na linha de frente na pandemia, mas quem cuida dessas pessoas? Então, são segmentos que a gente sabe que têm sofrido muito nessa pandemia. E por conta disso, obviamente, você foi muito feliz quando você disse, tem gente que acredita que trabalhar esse processo de autoconhecimento é luxo, procurar um psicólogo, um psicanalista ou até um psiquiatra é coisa de maluco. Então, as pessoas muitas vezes têm um preconceito, infelizmente, e não se dão conta do quanto as doenças mentais, que não tem outro nome, tá, gente? Não pensem vocês que doença mental é algo pejorativo, não. Um transtorno mental, uma patologia mental, uma síndrome, é algo que pode acometer qualquer pessoa que tem cérebro. É só haver um desequilíbrio, por exemplo, hormonal, que você pode se transformar numa pessoa que não tem o comportamento que a sociedade espera de você. Então, isso precisa ser acompanhado constantemente. O processo de autoconhecimento ajuda muito nisso. Ela coloca aqui, pensar em soluções para superar o caos, vivendo também no meio do caos, é um baita desafio para os profissionais do RH, fala nossa amiga aqui, Rosana, da Power Empreendedora. A Aniceia colocou que congelou, mas já voltou. Já está voltando, todo mundo falando. A Helena diz que nós estamos lindas, muito obrigada. E coloca aqui 2 profissionais competentes e poderosas. E aí eu queria colocar para você também uma outra questão, e muitos dos nossos convidados já foram entrevistados aqui nessas sextas-feiras. A Letícia coloca aqui, tem empresas que estão pagando psicólogos para os colaboradores. Isso ajuda, não ajuda, Soraya? Com certeza, com certeza. Felizes daqueles que trabalham em instituições que têm esse cuidado com o seu colaborador. Porque uma instituição, ela é feita de recursos humanos, né? Então, por mais que a gente esteja nesse momento perdendo muitas vezes o espaço, né, dos recursos humanos para máquinas, a gente tem pessoas também que precisam guiar, né, estar junto com essas ferramentas, com essas máquinas, de estar à frente dessas máquinas. Então, se a gente não tem empresas, instituições que têm esse cuidado com o colaborador, fica realmente muito difícil, Karina. E aí o custo, né, para essa instituição vai ser muito maior. As doenças, né, que você tem, tanto psicológica muitas vezes, ou outros tipos de doenças que você vai ter, alguns desequilíbrios dentro da instituição. E muitas vezes isso acontece também com os próprios gestores. E você ter dentro de uma equipe um gestor que está descompensado, que não está equilibrado, que não está com uma saúde mental boa, ele vai disseminar isso e ele acaba com a sua equipe, né? Então, é o que eu falo. A gente tem que ter uma pessoa também para cuidar da gente. Então, falar assim, o gestor está ali para isso. Mas e quem cuida do gestor? O RH está ali também para isso. Mas quem é que cuida do RH? E assim a gente vai. É uma escadinha, né? A gente não tem como fugir desse processo, né? É um ajudando o outro. Temos aqui várias provocações e tem também uma pergunta minha. O pessoal está conseguindo ver, porque tem muita gente dizendo que está travando. Olha, tá muito tranquilo para mim também. Para mim também está super normal. Eu não sei por que está travando. É bom o pessoal dar uma olhadinha aí na internet. A Alessandra coloca aqui. Acho que tem que ser evidenciado mais a necessidade de olhar para a saúde mental e ela ainda complementa. Antes, realmente, era deixado para segundo plano. Eu li uma pesquisa que foi feita em 2018 por um pesquisador chamado Jeffrey Pfeffer, eu já citei ele várias vezes aqui, ele tem um livro chamado Morrendo por um Salário, e ele coletou várias informações a respeito do quanto é importante a gente lidar com essa questão da saúde mental com muito cuidado. As empresas, elas têm uma preocupação muito grande com planos de saúde, mas não têm a mesma preocupação com o acompanhamento psicológico e psiquiátrico dos seus colaboradores, tanto na esfera privada quanto na esfera pública, tá, gente? Porque na esfera pública, nós sequer temos, muitas vezes, esse acompanhamento de saúde. E
Quando a gente tem esse tipo de cuidado, é importante, né, Soraya, a gente evidenciar essas boas práticas e multiplicar essas boas práticas. Você tem percebido que as empresas têm investido mais nisso ou elas estão investindo agora por conta da pandemia? O que você tem visto? Muitas estão investindo por conta da pandemia, né? Aquilo que eu falei, as pessoas, a gente não estava preparada para toda essa mudança, né? E a gente tem profissionais que mexeram muito com a cabeça, né, desses profissionais. Eu posso dizer que os profissionais, por exemplo, que estão trabalhando de casa, as mulheres em especial, porque a mulher, ela é multi, né? A gente tem multitarefas. Então, era aquela coisa, eu assisti uma live de uma amiga minha, psicóloga também, uma conhecida minha, colega de profissão, e que ela colocou muito bem, né, a questão de que as pessoas têm um pacotinho, né? Eu tenho o meu pacotinho, que é meu filho, né, meu marido, de casa, então eu saía para trabalhar, estava tudo bem, por mais que eu não estivesse bem com ele ou com meu filho, ó, eu vou sair, opa, beleza, vou outros ares, né? Vou trabalhar, vou esparecer, vou dar atenção a outras coisas. E voltava à noite e tudo bem, aquilo ali você já tinha, né? Agora, hoje não, hoje você tem que conviver com isso. Então, hoje, as instituições, as empresas, ela tem que ter esse cuidado. Algumas estão tendo, Karina, mas assim, eu não consigo, sinceramente, enxergar ainda como as instituições, como uma necessidade básica, como você falou, como um plano de saúde, né? Eu acho que as instituições tinham que ter profissionais, psicólogos, não dentro do RH especificamente, porque o psicólogo dentro do RH, ele faz um trabalho que não é igual ao psicólogo clínico. Ele tem o know-how, ele tem aquela expertise, mas ele não tem a prática do dia a dia. Então, para você conseguir identificar algum tipo de doença, algum tipo de distúrbio, você não consegue muitas vezes. Você tem que ter aquele insight de você encaminhar aquele colaborador, né, para um tipo de tratamento, né? Então, eu acho que é muito importante se as empresas tivessem esse cuidado. Eu acho que ainda não está, sabe, 100%. Eu vejo essa deficiência hoje. Temos várias participações aqui. Eu vou começar a te provocar, porque parece que não, mas essas lives passam voando. A Rosana colocou aqui, profissionais de psicologia, treinamentos para desenvolvimento de inteligência emocional e positiva são necessários. Neste momento, na verdade, são urgentes. As pessoas precisam buscar esses suportes. A Adriana coloca aqui, as pessoas nunca tiveram o hábito de dar prioridade à saúde mental, infelizmente. A Aniceia coloca, necessitamos mesmo, a situação está trágica. E a Adriana concorda com você aí na tua fala. Help o Shoa, que é minha mãe, boa noite. As pessoas negam que estão doentes para não se sentirem diferentes. A gente falou isso na semana passada, nós fizemos uma live aqui com a psiquiatra Kátia Meckler, e ela justamente tocou nesse assunto, foi bem lembrado. Essa questão das pessoas muitas vezes negarem que tem algum tipo de, eu não diria de fragilidade, mas de vulnerabilidade. A Brené Brown, ela fala muito isso. Nós precisamos reconhecer as nossas vulnerabilidades para que nós possamos trabalhar as nossas potencialidades e as nossas fragilidades. A gente percebe muito isso no mercado de trabalho, as pessoas negando estarem doentes para não se sentirem diferentes, não é, Soraya? Eu já vou além. Eu não acho que seja somente a questão de ser diferente. As pessoas têm um receio, porque elas, na realidade, são contratadas pela instituição e elas têm que dar conta daquilo ali. Então, a gente tem por trás uma pandemia aí que a gente está fazendo vários desligamentos, né? Várias demissões. O quadro, né, de colaboradores, ele está bem reduzido, então as pessoas estão sendo sobrecarregadas de trabalho e as pessoas ficam com aquela ideia, né? Meu Deus, se eu não der conta, eu vou ser desligada, eles vão me tirar, eles vão me transferir. Então você fica com essa questão e você acaba absorvendo. É a questão de você muitas vezes não falar o não. Você não chegar e falar, olha, eu preciso também do meu momento, né? Eu só posso ir até aqui. Mas as pessoas têm esse receio justamente com medo de serem desligadas. Porque quando uma pessoa é desligada de uma empresa, eu já tive experiência com colaboradores que foram desligados e estão fazendo, né, terapia, é aquela questão do não pertencimento mais, da angústia. Não, eu sou incapaz, eu não dei certo. E se sentem muitas vezes, Karina, por incrível que pareça, eles se sentem traídos pela empresa, porque eles se deram o máximo e eles não tiveram reconhecimento no momento que mais
se precisou, eles não tiveram esse reconhecimento. Então, muitas vezes, eles se negam, né? Eles negam que estão com algum problema porque eles precisam dar conta do que está sendo demandado para eles. Essa é a grande questão. É o excesso. É o excesso de trabalho versus a produtividade. A Aniceia coloca aqui, a Aniceia, que é uma queridíssima, sempre divulgando as nossas lives, um grande abraço para ela. Ela coloca aqui, no meu município, os profissionais do meu setor, que é educação, em grande parte estão ou em tratamento psicológico ou em tratamento terapêutico. Ou seja, a gente tem percebido essa ida à questão do sujeito, da pessoa indo em busca desse tratamento, às vezes por conta própria, como eu já ouvi relatos de muitas pessoas dizendo assim, eu não estava mais aguentando, fui e paguei um psicólogo, estou pagando. Eu tive um relato há umas 2 semanas atrás de uma pessoa que disse, estou suportando um assédio moral porque eu recebo um valor diferenciado por conta disso e fazendo a hora extra eu consigo pagar o meu psicólogo, eu consigo pagar o meu psiquiatra. Quer dizer, você está passando por uma situação de assédio, de violência no seu ambiente de trabalho e concomitantemente fazendo hora extra para poder pagar o profissional para te ajudar com relação à saúde mental. A gente tem visto muito esse cenário. Mas é verdade. É verdade. E muita gente... Ó, pessoal, o pessoal tá falando aqui que tá travando, mas eu acho que é uma instabilidade na internet, porque para mim não tá travando absolutamente nada. Para mim também tá ok, não tá travando não. Então, olha só, a Adriana coloca aqui, tem vezes que o Instagram dá um bug, muita gente conectada. Eu quero que vocês mandem aviãozinho para todo mundo e clique no coraçãozinho pra gente bombar com essa live. Bom, a gente está aqui falando algumas coisas que são muito importantes dentro desse contexto, que é a questão da saúde mental. Eu pontuei algumas questões que pessoas mandaram para mim durante a semana. Vou pontuar aqui uma questão que o Halil Ghazali coloca aqui para gente. Como tratar as questões psicológicas quando se é um profissional autônomo e não tem com quem dividir as suas tarefas? Ou seja, essa questão da saúde mental dentro de um processo de empreendedorismo ou de uma pessoa que trabalha de forma autônoma, que é o movimento que a gente está vendo acontecer muito. Inclusive, a gente vai ter uma live sobre isso em novembro, sobre empreendedorismo. Eu vejo que não são só os autônomos, não. Porque as pessoas estão muito mais isoladas. Aquela questão do profissional, de sair de casa, de encontrar as pessoas no seu trabalho, né, para interagir, para trocar. O ser humano, ele é feito dessa questão de interagir, da troca, né? E hoje, o profissional está em casa. Então, a maior parte, né? O que eu vejo é que ele também está isolado, porque ele só entra, muitas vezes, para uma reunião online, né? Então, não há troca, né? As pessoas não se veem mais, não interagem mais. Elas estão, na realidade, umas com as outras, se vendo apenas para poder fazer reuniões, porque o tempo é curto, né? Porque eu tenho muita coisa para fazer. Ah, meu Deus, eu vou ter que uma reunião, agora eu vou entrar online. Mas, assim, por conta disso, Karina, a gente acaba não tendo essa troca também. Eu acho que são as duas coisas. É o empreendedor, a pessoa que é um profissional liberal, como também as pessoas que estão dentro da instituição, dentro, entre aspas, né, mas que estão de casa trabalhando. Existe essa questão de que as pessoas precisam trocar. Eu acho que essa pandemia, e daqui para frente, né, a questão de troca no trabalho, a empatia vai ficar muito de lado, porque para você ter empatia, você tem que estar em contato com o outro. E se você não tem esse contato com o outro, essa empatia vai pelo ralo. A gente não sabe realmente como é que essa pessoa está se sentindo, como é que ela está, porque ela está dentro da casa dela. Pra gente ali, está linda e maravilhosa na tela. Você não imagina o que está passando por trás daquela pessoa, né? Então, assim, são as duas coisas, né? Quem está em casa e quem está trabalhando sozinho. Eu acho que não está muito distante disso, não. A Helena coloca aqui, mas nas empresas ainda existe o preconceito de profissionais emocionalmente frágeis. Inclusive, é uma indicação que eu já fiz aqui e vale a pena conferir. Existe um livro chamado Antifrágil, que é do mesmo autor que escreveu a questão do cisne negro e que vale a pena conferir porque nós temos 3 fases de soft skills, de habilidades emocionais que a gente precisa trabalhar. A gente tem um momento da nossa fragilidade, nós passamos a pandemia também por esse momento, muitos. Nós temos o nosso segundo momento, que seria o momento da resiliência, e esse terceiro momento, que é o momento do antifrágil, que é o momento músculo, que a gente precisa se fortalecer. Então, o sistema de apoio nessas horas
é fundamental. Soraya, a gente tem muita participação, eu vou começar a colocar aqui também algumas outras questões, e aí a gente vai seguindo dentro do nosso bate-papo aqui, tá bom? Tá bom. Olha só, deixa eu puxar aqui a pergunta do pessoal, para não dizer que está travando toda hora aqui. Boa noite para todo mundo que está dando boa noite. O pessoal está dizendo, trabalhar sozinho não está fácil, não está fácil. O pessoal está falando que travou aqui, mas está dando umas travadinhas, mas está indo, gente. Os profissionais querem passar por super-heróis, é a fala da Helena, que a gente acontece muito. Sim. O Mário coloca aqui, o psicólogo nas empresas tem um desafio enorme para garantir a saúde mental dos colaboradores nesse ambiente de medo relativo à Covid e também a redução de mão de obra. O que a gente tem percebido? Por conta dessa flexibilização da lei trabalhista, a gente tem percebido que as empresas adotaram algumas posturas para não encerrarem suas atividades. Nós tivemos um número muito grande de atividades encerradas, vários segmentos que provavelmente não vão voltar. Quer dizer, não é só uma empresa, é o segmento inteiro que não vai voltar. E isso tem causado uma instabilidade emocional muito grande. Essa semana saiu um artigo meu na revista Veja Saúde falando sobre suicídio e ideação suicida no trabalho. Ou seja, é uma questão muito complexa, porque o que a gente tem percebido é um aumento de casos de suicídio ou de pessoas que não estão mais encontrando o seu propósito para continuar vivendo neste mundo em que nós estamos, neste momento que nós estamos. Então, a gente tem tido um aumento de doenças, como a gente falou anteriormente, um aumento de pessoas com ideação suicida, um aumento de pessoas que estão se afastando do trabalho por doenças sem ser Covid. E esse afastamento por doenças, Soraya, já vinha acontecendo antes da pandemia. Sim. A pandemia só agravou. O que a gente pode dizer para quem está nos assistindo, as doenças, como é que a pessoa pode identificar se de repente está tendo uma patologia psicológica, como é que ela pode encaminhar isso? Fala um pouquinho disso para a gente. Bom, a questão que eu vejo muito, né, e como você mesmo falou, a gente tinha conversado antes, né, Karina, essa questão das pessoas já estarem adoecidas antes da pandemia, e agora, na pandemia, só agravou isso. Só veio à tona, né? Algo que já estava ruim. Então, essa pandemia, ela veio também para dar uma parada, né? Uma pisada no freio em algumas coisas, para a gente se olhar mais, né? E ter um tempo mais para a gente se ver e enxergar o que está de ruim. E muitas pessoas permanecem nessa corrida. Não, eu vou perder o emprego, então eu não posso nesse momento. Não é o momento, não é o meu momento. Eu tenho que dar conta, eu tenho que fazer acontecer, né? E aí se coloca à prova de várias atividades, muitas vezes, que não são capazes, às vezes, de conseguir, né? Mas o chefe demitiu um, demitiu outro, então vai ficar com você. E aquela pessoa sabe que naquele momento ela não é capaz disso. Mas ela insiste naquilo ali, ela vai contra, né, aquilo ali, e na realidade ela está se mutilando, ela está se colocando em si uma carga que ela não tem condições. Isso é a primeira coisa que a gente tem que identificar. Eu sou capaz de fazer isso? Eu posso fazer isso? E aí esse medo de falar assim, nesse momento eu não tenho condições de fazer, e procurar uma ajuda, seja um colega de trabalho, de chegar e de trocar com ele, mas a pessoa não, a pessoa quer realmente dar conta daquilo ali, quer mostrar que pode, que faz e acontece. Então, a questão hoje que a gente tem muito é a ansiedade, né? E os sintomas da ansiedade, aquela questão de você não saber o que vem pela frente, mas já está desesperada, fala assim, gente, meu chefe vai fazer uma reunião, o que vem nessa reunião? E aí é direcionado um trabalho, você já fica em pânico, porque você muitas vezes não sabe fazer aquela atividade, você está de casa, não tem gente ali para trocar. Então, é aquela ansiedade que eu digo que a gente tem dois tipos de ansiedade. Uma ansiedade que é um pouco normal, né? E a patológica. Então, ao momento que você tem uma ansiedade, onde você não consegue dormir mais, que você fica com a sua boca seca, com taquicardia, pensando, ai meu Deus, se eu não conseguir isso, vai acontecer isso, aquilo outro, pensando o que vai acontecer, já é uma coisa patológica. A ansiedade normal é aquela ansiedade que você tem como se fosse um pouco de medo, mas que não te atrapalha você fazer. E o medo, muitas vezes, ele é bom, porque ele te limita, né, a você não correr o risco de alguma coisa. Então, a ansiedade, quando ela é uma ansiedade normal, que a gente diz,
uma ansiedade de que, eu tô com receio de fazer uma reunião, mas eu me preparei para fazer, então eu vou fazer, mas eu tenho aquele medinho, né? É uma coisa normal aquilo ali. Mas você não deixa de fazer por causa da ansiedade. E aí hoje, um dos indícios é a questão da ansiedade que você está tendo, né, para fazer as coisas. E outra é o inverso da ansiedade, é a depressão. É onde você ficou tão sobrecarregada, que você já está desistindo daquilo ali. Você, olha, já estou jogando a toalha, sabe? Já não faço mais como eu fazia antigamente, porque eu já estou de saco cheio. E aí, aquela questão, você vai boicotando algumas coisas que você tem para fazer, né? E tudo isso, tanto a ansiedade quanto a depressão, você começa a ter as suas alterações de humor, né? Então, a gente fala muito na questão do burnout, né? Que é muito a questão da sobrecarga do seu trabalho, e aí você começa a ter atitudes, né? De que você não tinha anteriormente, né? Porque o teu corpo, ele chega uma hora que ele te pede sono, te pede o alimento, e que você não está dando conta daquilo, mas você está ali, né, correndo atrás. E a gente tem alterações de humor. Então, a partir do momento que a gente não consegue controlar os nossos pensamentos, o que a gente está fazendo da nossa vida, porque o pensamento ele vai gerar uma emoção. Então, a partir do momento que você tem aquele pensamento, né, de que achar que as coisas não vão dar certo, que não vai acontecer, ou então o inverso, não, já vou largar de mão. Você acaba tendo uma emoção. E nessa emoção é que você vai ter a doença, Karina. Né? Então, é essa emoção com relação à tua tristeza, com relação a você não dormir, você ter insônia, a você ter uma certa agressividade. Então, esses sinais são sinais para você identificar que você não está bem. Coisas que antigamente eu fazia com prazer no meu trabalho e que hoje não está me dando mais prazer. Que eu estou nervosa, que eu estou estressada, que eu grito com meu filho, que eu não estou dando conta. Então, opa, vamos parar para pensar, porque eu tenho que realmente procurar uma ajuda. Né? Então, são esses tipos de coisas, esses sinais mínimos, né, que a gente está tendo e que a gente não para pensar. Né? Porque eu gosto de falar o seguinte, que a gente precisa, quando tem uma emoção, pensar nessa emoção. Por que eu estou triste? Por que eu estou gritando? Por que eu estou tendo insônia? A partir do momento que a gente faz esse link, a gente consegue enxergar o que a gente está precisando, porque a gente teve algum pensamento ou alguma atitude que originou essa emoção. Então a gente tem que prestar atenção. Né? São os gatilhos, a gente prestar atenção nesses sinais aí. Entendeu? Temos várias provocações aqui. A Salazar, que foi minha aluna, uma queridíssima, também tem lives super legais, e a gente vai fazer uma live juntas, hein, Salazar? Ela coloca que tem que se virar em 10, e a Nicéia concorda, que as pessoas elas precisam, muitas vezes, se virar em 10. E ela complementa, Salazar, na verdade, não atua na pedagogia, mas recebe muitos educadores no salão de beleza, e com isso ela tem uma visão a respeito da situação dos educadores que estão sendo massacradíssimos nessa pandemia. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu queria que também você trouxesse uma reflexão sobre essa tal síndrome do Zoom. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Bom, tem também uma provocação aqui da Márcia que ela faz uma pergunta. Como fica o hiperativo nesse contexto? Nossa, o hiperativo, ele, mais do que nunca, né? Precisa ser muito bem acompanhado, porque se ele já tinha uma hiperatividade, quando algo estava mais ou menos, né, sob controle, você imagina agora nesse momento que realmente ele não está com controle sobre nada. A gente não tem controle, na realidade a gente não tem controle sobre absolutamente nada na nossa vida. Né? A pandemia veio para nos mostrar isso. A gente teve que se virar e as coisas vão acontecendo. E esse hiperativo, ele quer dar o melhor de si porque ele está correndo contra o tempo, muito mais ainda. Né? Então, as alterações de humor que ele vai ter, né, vai ser muito, muito maior. E aí, o que acontece? Ele acaba entrando naquela questão que a gente chama do borderline, né? Que tem a questão da alteração. É um transtorno de personalidade, muitas vezes. Que você tem uma alteração rápida do seu humor, né? E diferente da questão do que a gente chama do bipolar. As pessoas têm essa... Qual a diferença da bipolaridade e do borderline, né? O bipolar, ele demora em torno de 1 a 2 semanas para ele ter essas alterações. Ele vai da depressão até a da euforia. E a questão do borderline, não. Ele, em questão de momentos, ele se transforma ali.
né? Ele tem essas alterações de humor, né? De que o hiperativo, ele acredita que ele pode fazer sempre muito mais do que ele pode fazer ali naquele momento. Então, ele está tendo um risco de ter de chegar a uma questão de um borderline, né? E dele não dar conta disso. E ele não dando conta disso, ele vai partir para uma coisa muito pior, que é, olha, não tô dando conta, das duas uma. Ou ele vai entrar numa depressão, que vai originar, né, lá na frente a questão do suicídio, que é uma coisa que é importante a gente falar, porque o suicídio, ele não... A pessoa que comete o suicídio, que pensa, né, em cometer o suicídio, ela não quer acabar com a sua vida, ela quer acabar com a sua dor naquele momento. Exatamente. É a sua dor, né? É a sua dor que está ali. Então, assim, vamos acabar com isso, porque eu não estou dando conta. Então, é uma pessoa que realmente ele precisa ser acompanhado, né? Sim, e sim. Eu gosto de falar, Karina, a gente tem vários artifícios, assim, quando a gente fala de psicoterapia, é uma coisa importante, mas, assim, a gente tem vários outros caminhos, sem ser, né, que a gente pode fazer em paralelo com a psicoterapia, ou então não fazer a psicoterapia e lançar mão disso. A gente tem hoje a questão da meditação, que é algo, gente, maravilhoso, que é algo que dá uma estabilidade, assim. Se você começar a fazer uma meditação, e a gente tem meditações guiadas em vários aplicativos, sabe, hoje. Então, a gente pode fazer você vai perceber na segunda, terceira, então não precisa, meditação, não precisa aquela questão assim, mas eu não consigo me concentrar, eu preciso esvaziar a minha mente. Não é isso, gente. As pessoas têm uma outra visão, né, de uma meditação mais aprofundada. E eu tenho certeza que se cada um tirar seus 5 minutinhos por dia para fazer uma meditação, você já vai ter uma outra visão das coisas. É muito interessante. E tem muita gente que começou a fazer meditação na pandemia, eu fui uma delas, e a diferença que eu vi é muito grande. É impressionante. A questão de você controlar a sua respiração, de você fazer uma meditação guiada, é muito legal, sabe? E te dá um norte para muita coisa. Eu tenho um mantra comigo, até um dia desse eu brinquei com a minha mãe, ela falou assim, nossa, de onde você tirou isso? Mas é uma coisa que ficou muito popular, principalmente na pandemia. Inspira, respira e não pira, Karina. Isso. Eu sempre falo isso. Quando chega um momento de muito desespero, eu falo, gente, respiração é tudo. E você falou de uma coisa, e eu vou complementar com algumas falas aqui que o pessoal está colocando. A Help Show disse antes, que eu não tinha pontuado, ela falou que as pessoas, infelizmente, muitas estão vivendo numa redoma e que falta muito equilíbrio. A Salazar coloca que o medo preserva a vida. Sim. A Help Show coloca, o medo pode preservar a vida, mas também leva ao desespero e à precipitação, em alguns casos, né? A pessoa que às vezes tem medo de alguma coisa, ela comete algum ato impensado. Você não pode deixar esse medo ele não pode virar uma doença, algo que te paralise, para que você não vá em frente para fazer uma coisa, às vezes, que é boa, entendeu? Olha, eu vou numa entrevista de emprego porque eu estou desempregada, mas eu tenho medo daquilo ali e eu não vou na entrevista, entendeu? Então, são coisas que a gente tem que ver, né? Mas, ao mesmo tempo, o medo de você sair na rua e não usar uma máscara é uma coisa que você está se resguardando, você precisa realmente ter esse medo para se resguardar. Exato. A Salazar até coloca aqui, o medo, quando não é patológico, preserva a vida. Sim. A Salazar coloca, coitado dos hiperativos. O Halil coloca aqui, o hiperativo vai querer bater o escanteio, correr para a área e cabecear e fazer gol. Quer dizer, vai querer fazer de tudo, né? Nessa pandemia, principalmente. A Salazar coloca misericórdia. A Anicé coloca que tem caso aqui na família dela, então ela que o diga, e a Salazar coloca que é tenso. Amo refletir, escrever tem sido uma terapia, respiração é tudo. Vamos falar um pouquinho, porque parece que não. Soraya, faltam 12 minutos para acabar nossa live. Vamos falar uma coisa aqui que eu não posso deixar de falar, que me pediram. A tal da síndrome do Zoom, e a segunda coisa que me pediram, para você falar um pouquinho sobre esse aumento da ausência de sono, a chamada insônia da pandemia. Então, são duas coisas. Síndrome do Zoom, nosso cérebro é analógico, mas a nossa vida se tornou uma vida mais do que nunca digital, então a gente tem a síndrome do Zoom, que é sair de uma reunião de um quadradinho para outro, e a segunda coisa que é a chamada insônia de pandemia. Fala um pouquinho disso pra gente.
Bom, essa síndrome do Zoom, né? As pessoas, né, começaram, acho que, fazer a questão das lives, né? Porque a gente faltava aquele contato físico. Então, assim, a síndrome do Zoom veio para suprir, né, esse contato físico. Seja nas lives, seja na escola, né? Então, a gente tem hoje os professores que estão aí. Gente, dá licença, desculpa, minha gata subiu aqui na mesa, já tirei. E coisas que acontecem aqui. E aí, a síndrome do Zoom, eu acho que veio justamente por causa da a vontade que a pessoa tem de estar em contato com o outro. E a única forma que a gente conseguiu foi essa, né? Com as festas online, né? Comemoração de festa online, com a questão das lives para poder a gente poder se sentir mais próximo do outro, né? Então era algo que a gente já fazia, né, nas redes sociais, mas não tão efetivos. Então eu acho que o que veio foi justamente por conta disso, para a gente se sentir mais acolhido, saber que existe uma outra pessoa do outro lado que está vendo a gente, que a gente tem como, né, trocar, né? E fora as necessidades também, como é o caso das escolas, né? Que hoje existe a questão das aulas online, que, nossa, as crianças estão assim ensandecidas. Eu tenho pena, eu sou mãe e assim, o meu já tem seus 12 anos, é mais, né, tranquilo. Mas quem está com idade assim, de alfabetização é muito complicado, né? E a outra questão que você falou, que foi a questão que Do você aumento falou da insônia da da pandemia, que foi uma coisa que insônia. surgiu agora. Essa insônia, Karina, é muito a questão da ansiedade, né? Do medo do que está por vir, a gente não sabe o dia de amanhã, e as pessoas ficam querendo achar respostas para o que a gente não tem nem a pergunta muitas vezes, né? Qual é a pergunta que a gente vai fazer nesse momento, gente? O que vai acontecer depois da pandemia? A gente não sabe a resposta e nem sabe se realmente vai ser essa pergunta. Ou se a pergunta é, o que eu vou fazer depois da vacina? Será que vai dar jeito? Será que a gente vai conseguir? Então, a gente tem essas questões de que a insônia veio, né, para muita gente por conta disso. E eu vou ensinar algo aqui que comigo aconteceu também, e eu te digo que eu fui por esse caminho da aromaterapia. A aromaterapia, a questão dos óleos essenciais, me deu um norte e amenizou, se não acabou com a minha insônia. Tá? Então, assim, é uma questão... Para tudo, manda aviãozinho pro pessoal que tá com insônia, aviãozinho embaixo, enche de coraçãozinho que vem dica boa por aí, não podemos perder. Óleo essencial de lavanda, né? Eu comecei a buscar essas alternativas, né? Mais holísticas, mais naturais para acabar com a minha insônia. E eu posso garantir para vocês, gente, acabou. Eu não tenho mais por conta disso. Pingo a minha gotinha lá, ou então boto no difusor e durmo com aquela, com óleo essencial de lavanda, e tem vários outros óleos essenciais para várias outras coisas, inclusive para a imunidade também. Eu dou para meu marido todo dia quando sai de casa, ele cheira o óleo essencial de uma determinada, né, essência, e tá dando super certo, Karina. Sim, é a dica. O Mário está colocando aqui, a Salazar coloca que está tudo muito incerto, e o Mário coloca que a organização do tempo e a sobrecarga de atividades no trabalho de home office traz um desafio a mais e podem gerar essa insônia. Eu tenho uma outra dica que eu descobri na pandemia, eu não conhecia, gente. É uma coisa chamada música bineural. Gente, isso dá um sono. Se você dormir com isso, você não dorme com mais nada. Você pode entrar lá no Spotify ou em qualquer plataforma de música, coloca assim, música bineural. Aí você coloca aquilo ali, fecha o olho, faz aquele momento assim, você com você mesmo, e coloca a música para tocar. Não dou 10 minutos, gente. Não dou 5 minutos. Você dorme, e dorme profundamente. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele é dividido em 2 hemisférios. E esse tipo de música, ele faz uma ativação e uma conexão que proporciona para você um índice maior de relaxamento, que é uma coisa que eu não conhecia e aprendi em uma das lives falando sobre meditação. Então, fica aí essa dica, a dica dos óleos essenciais e a dica da música bineural. E tem muita gente aqui também dando dica. Soraya, para a gente poder finalizar nesses nossos 5 minutinhos aí antes que o Instagram nos derrube, eu queria que você desse uma dica de ouro, ou 2 ou 3, se você tiver tantas, para o pessoal, que é o seguinte, a nossa questão aqui na live é como manter a nossa mente saudável no ambiente de trabalho. E a gente já falou de várias situações. Muita gente tem reclamado de ambientes de trabalho tóxicos.
como é que eu consigo manter uma mente saudável num ambiente de trabalho tóxico? Dá essa dica de ouro pra gente. Bom, a questão que eu enxergo hoje nas pessoas que conseguem driblar esses ambientes tóxicos, né? Primeira coisa, né? É o seu autocuidado. A pessoa tem que, antes de mais nada, né? Não é uma questão de egoísmo. Eu gosto de trazer aqui uma analogia. Sabe aquela do avião, quando você vai viajar, que a aeromoça fala assim, olha, em caso, né, de acidente, alguma coisa assim, coloque as máscaras, coloque a sua máscara, né? E aí depois ela fala. E depois o outro. Então, o que acontece? Primeiro a gente tem que cuidar da gente para depois cuidar do outro. As pessoas, às vezes, vê o seu colega, né, sofrendo e toma aquilo ali como uma coisa que é sua. E não é. Então, a primeira coisa é você se autocuidar. De que forma você se autocuidar? Gente, a gente tem aqui, já falamos sobre a meditação, né? Eu acho que é uma coisa que você, meditando, a questão da tua respiração, você vai se sentir melhor. Os óleos essenciais são excelentes nesse momento. Exercícios físicos, gente, para você liberar, né, a endorfina ali, o que tá, a questão, o que te causa estresse, né? O que te causa estresse são os pensamentos que você tem negativos, né? As suas emoções negativas, a tristeza, você pensando que você está na solidão, a angústia, tudo isso, ele provoca no seu cérebro o cortisol, que é justamente a substância que causa o estresse. Então, para você evitar isso, como é que você faz? Você tem que estar bem com você mesmo. Então, a meditação, os óleos essenciais, exercício físico. Não, é uma boa noite de sono, gente. Não adianta você ficar até tarde. Mas eu não via, eu fiquei trabalhando até tarde, eu vou ver aquele filme que eu tanto quero até 3 horas da manhã, mas no dia seguinte eu tenho que acordar às 5, 6 horas da manhã. Não adianta. Entendeu? É se alimentar bem também, você tem que ter o seu momento. Eu acho que o grande lance de tudo, Karina, resumindo tudo isso, sabe o que é? É você criar uma rotina. Eu acho que as pessoas não têm rotina sobre si. Não tinham antes e agora também não. Então eu tenho muita gente que fala pra mim que tá desempregada, eu tô desempregada, eu acordo às 10, 11 horas da manhã. Gente, sabe? Não dá, Mas não dá. Não dá. Vai aproveitar pra caminhar, fazer alguma coisa pra você, né? Eu quero te agradecer muito por esse momento. A gente já está chegando ao finalzinho, faltam 2 minutos. Quero dizer para o pessoal que tem mais dúvidas, quer perguntar mais alguma coisa. Soraya Psi, falei certo? Falou. PSI, Soraya com Y, né? Isso. Soraya Isso. com Y, Psi. Entra lá no direct da Soraya, ela com certeza vai responder as suas dúvidas. Quero agradecer a todo mundo que está participando hoje com a gente. Nós tivemos uma live com uma qualidade excepcional, como sempre. Semana que vem a gente vai estar recebendo a Helena Monteiro, que está aqui com a gente assistindo hoje, e ela vai falar sobre o novo normal do RH, ou seja, o que o RH está pensando para transformar essas relações de trabalho que a Soraya trouxe aí de forma tão brilhante e evitar todas essas doenças que a Soraya também comentou com a gente aqui hoje, como evitar isso nos ambientes de trabalho, seja público ou privado. A Helena tem uma empresa nessa área, é uma profissional muito conceituada e vai trazer para a gente grandes reflexões. Quero te agradecer, Soraya. Dá o teu boa noite aí antes que eles nos derrubem. Gente, falta 1 minuto. Boa noite. Qualquer coisa lá no direct, tá? Só entrar em contato, tá? Obrigado, Karina. Obrigada por essa oportunidade, tá? Gente, muito obrigada, gratidão. E vocês que estão aí com a gente vai bater um papo no domingo. Domingo passado eu não consegui entrar, mas esse domingo a gente vai ter uma filosofia legal para bater papo com temas da semana. E na sexta-feira que vem, às 8h30, Helena Monteiro com a gente para falar sobre os novos rumos do RH. Soraya, mais uma vez, muito obrigada. Boa noite para todo mundo. Excelente final de semana, gente. Se cuidem. Essa live fica salva lá no meu IGTV e também eu vou passar para a Soraya para ela salvar no IGTV dela. Obrigada para todo mundo. Tchau, obrigada, tchau, gente. Até. Tchau, excelente final de semana. Tchau, tchau. Realmente.